Olá, gente, tudo bem? Nessa videoaula, vamos estudar a introdução às frações, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui a noção de fração. Olha só. Em uma pizzaria, tá? É um exemplo aqui. As pizzas são divididas em 8 pedaços iguais, tá? Observe aqui, ó. 8 pedaços tem que ser iguais, tá? Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura, né? Olha aqui, ó. A pizza foi dividida em 8 partes. Número 3 partes e sobrou 5 partes, não é isso? Aí qual é a fração da pizza? Qual fração da pizza Antônio e a namorada comeram? Observe aqui, ó. Comeram 3 fatias das 8. A gente obteve a fração aqui, 3 oitavos, ok? A letra B, qual é a fração da pizza sobrou? Observe aqui, ó. Sobrou 5 fatias de 8, sobrou 5 oitavos. Então, observe, para você formar uma fração, você precisa dividir um inteiro em partes iguais. Quantas partes tomadas vai ser a parte de baixo e quantas partes você considerou vai ser a parte de cima. Então, uma fração, gente, um número fracionário precisa de duas partes, ok? Tem que ter um traço fracionário no meio, ok? Vamos lá em frente. Olha só, uma outra situação aqui, ó. Recortando uma tira de papel, tá aqui, ó. Tira de papel retangular. Dobrando a tira ao meio, obtemos o quê? Ó, 1/2 da tira para cada pedaço. É como se você pegasse uma maçã, né? Você cortasse a maçã no meio, cada pedaço você obtém o quê? 1/2 da maçã, ok? Se a tira for dividida em 3 partes, cada parte representa 1/3 da tira de papel, ok, gente? Então, olha só, uma fração, gente, um número fracionário, tá? Tem que ser escrito da forma A sobre B. Então, você precisa de 2 partes, né? Do numerador e do denominador. O denominador, gente, que é a parte de baixo, ele indicou em quantas partes foi dividido o inteiro. No caso da pizza, foi dividido em 8 partes. E o numerador indica quantas partes vocês estão considerando. No caso, comeram 3 de 8, 3 oitavos. Mesma coisa aconteceu em relação à tira de papel, ok? Vamos em frente. Então, vamos ver como é que a gente lê uma fração antes de a gente continuar, tá? Para a gente não ficar lendo fração de forma desordenada. Para você ler uma fração, gente, você faz o seguinte, você vai ler primeiro o número que está no numerador, na parte de cima você lê normalmente, e para você ler o denominador, você observa a seguinte regra, tá? Se o denominador for 2, você lê a palavra meio, se for 3, você lê a palavra terço, se for 4, você lê a palavra quarto, se for 5, você lê a palavra quinto, se for 6, você lê a palavra sexto. Se for 7, você lê a palavra sétimo. Se for 8, é oitavo. Se for 9, vai ser nono, ok? E se for frações decimais, ó. Se for 10, você vai ler décimo. Se for 100, você vai ler centésimo. Se for 1000, você vai ser milésimos. E aí continua, tá? Décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo, tá? E para as outras frações, tá? Com denominadores que não sejam de 2 a 9 e nem decimais, você vai ler o denominador normalmente e acrescentar a palavra avos, ok? Então lembre-se, primeiro você lê o numerador e para você ler o denominador você segue essas regras que a gente viu agora há pouco, ok? Então vamos lá, em frente. Vamos ver aqui uns tipos de fração, tá? Olha, nós temos, gente, o que vai diferenciar uma fração da outra é o numerador e o denominador, ok? Se o numerador for menor que o denominador, gente, tá? Você vai chamar de fração própria. As frações próprias, elas representam valores menores do que 1. Tá? Elas representam uma parte de um todo. Então, se você pegar um inteiro qualquer parte de um inteiro, você representa através de uma fração. Desde que você divida esse inteiro em partes iguais. Então, frações em que o numerador seja menor que o denominador são chamadas frações próprias. Tá aqui exemplo, aqui, ó. 1/2, 2 terços, 1/4, 3 quintos, 1/6, 4 sétimos, 3 oitavos, 1/9, 1/10, 10 onzeavos, 2 quinzeavos, 1 centésimo. Todas essas frações aqui, gente, são frações próprias. O numerador ele é menor que o denominador. Tá? E nós fizemos nessas frações também a leitura correta delas, ok? Vamos lá. Vamos ver a ideia de fração relacionada a uma divisão de 2 números, certo? Olha só. Se nós tiver uma barra de chocolate, se for dividido em 8 partes iguais, observe, tem que ser partes iguais. Se você entregar para uma pessoa, fica 8 para 1.
Se você distribuir para 2 pessoas, 8 para 2, 8 meios. Se você dividir para 3 pessoas, 8 terços. Se você dividir para 4, 8 quartos. Se você dividir para 5 pessoas, 8 quintos. Se você dividir para 6 pessoas, 8 sextos. Se você dividir para 7, 8 sétimos. Ou você pode dividir para 8 pessoas. Então aqui você tem o quê? Uma fração associada a uma ideia de divisão, ok? Tanto que o numerador aqui vai ser maior ou igual ao denominador, ok? Bom, aí nós vamos gerar a fração chamada de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É aquela fração em que o numerador é maior que o denominador. Só que o numerador não é múltiplo do denominador, tá certo? Nem pode também ser igual a zero. Tipo aqui, ó, 8 terços. 8 dividido para 3, 8 terços. Essa aqui é uma fração imprópria. 8 quintos. 8 dividido para 5. 8 sextos. 8 dividido para 6. 8 sétimos. 8 dividido para 7, tá? E a fração aparente, gente, é aquela fração em que o numerador é múltiplo do denominador ou igual a zero, tá? A fração aparente, ela parece que é uma fração, mas ela não é uma fração. Na verdade, ela representa um número inteiro, ok? Olha aqui, ó. 8 para 1. 8 dividido para 1, que vai dar 8. Quer dizer, se o cara pegou as 8 partes do chocolate e dividiu para uma pessoa, vai dar as 8 partes. Se dividir para 2 pessoas, vai dar o quê? 4 partes para cada um. Se dividir para 4 pessoas, vai dar 2 partes para cada um. Se dividir para 8 pessoas, vai dar uma parte. Essas frações aqui, ó, 8 oitavos, 8 quartos, 8 meios, 8 por 1, são chamadas de frações aparentes, tá? Porque o numerador ele é múltiplo do denominador, aí você obtém aqui uma divisão exata, ok? Vamos em frente. Bom, vamos ver agora o que são frações equivalentes. Observe aqui, ó, nós temos aqui a fração 3 quartos, 3 partes de 4, 6 oitavos e 9 dozeavos. Se você observar nas figuras aqui, ó, elas representam a mesma parte da figura. Essas frações que representam a mesma parte da figura são chamadas de frações equivalentes, tá? 3 quartos é equivalente a 6 oitavos, que é equivalente a 9 dozeavos. Mesma coisa acontece aqui, ó. 3 sextos, 2 quartos, 1 meio. Sempre essas frações foram pegadas o quê? Se você observar a figura, foi pegado a metade da figura. Então, essas frações são chamadas de frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro, ok, gente? Vamos em frente. Bom, como é que a gente faz para obter frações equivalentes? Por exemplo, eu tenho aqui a fração 3 quartos. Para obter 6 oitavos, eu preciso multiplicar por 2 o numerador e o denominador aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 quartos para obter 9 dozeavos, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então, para você obter frações equivalentes, você tem que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Multiplicar e também você pode dividir, por exemplo, aqui, ó, a fração 3 sextos. Se eu dividir por 3 o numerador e o denominador, obtenho a fração 1 meio. São frações equivalentes. Mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu pegar a fração 2 quartos, dividir por 2 o numerador e o denominador, obtive a fração 1 meio. Então, nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Diferente de zero, que você obtenha uma fração equivalente à fração dada, ok? Vamos em frente. Então, essa propriedade aí de multiplicar ou dividir frações por um mesmo número, ela é usada para simplificar uma fração. Então, simplificar significa transformar uma fração em uma outra equivalente com termos menores. Para isso, você vai fazer o quê? Você vai dividir o numerador e o denominador sucessivamente pelos números primos. Ou então, você pode fazer uma única divisão pelo MDC do numerador e do denominador. Aqui, ó, 48 72 avos. Dividiu por 2, 24 por 36. Dividiu por 2, 12 18 avos. Dividiu por 2, 6 nonos. 6 nonos não dá para dividir mais por 2. Vamos dividir por 3. Obtivemos 2 terços. Ou então, faz uma única simplificação dividido por 24. Quem é 24? É o MDC entre 48 e 72. Então, para você simplificar uma fração, você deve dividir os termos da fração sucessivamente pelos números primos até obter uma fração irredutível, ok? Vamos em frente. E
Vamos ver como é que é feita a redução de frações ao menor denominador comum. Observe aqui, ó. Tem aqui a fração 1/2 e 1/5. Se você observar nessas duas frações aqui, os denominadores são diferentes. Uma redução de frações ao menor denominador comum é muito útil na adição e também na comparação de frações, tá? O procedimento é o seguinte: primeira coisa que tem que fazer, calculamos o MMC dos denominadores aqui, ó. MMC entre 2 e 5, é só multiplicar 2 vezes 5, que dá 10. Segundo passo, esse denominador aqui, o 10, vai ser o denominador comum, tá? Você vai usar como denominador o MMC. Depois a gente vai pegar esse valor, denominador comum, dividir para cada denominador e multiplicar pelo seu respectivo numerador, tá? Olha aqui, ó. 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. 10 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 1, 2. As duas frações aqui de baixo são equivalentes às frações de cima, só que as frações aqui de baixo, elas possuem o quê? Denominadores iguais. Vai ficar mais fácil para somar e também para subtrair. Aqui, ó. 3 quartos e 5 sextos. O MMC eu não vou calcular, entre 4 e 6 é 12, tá? É o menor múltiplo comum, tá? Você pode calcular isso separadamente. 12 vai ser o denominador comum. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Aqui deu 9 dozeavos, aqui deu 10 dozeavos. Essa fração aqui, ó, 10 dozeavos vai ser maior que 9 dozeavos. Então 5 sextos seria maior, ok? Vamos em frente. Bom, como a gente já sabe reduzir frações ao menor denominador comum, vamos fazer a comparação de frações. Bom, olha só aqui, ó, nós temos aqui, ó, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Comparar frações é estabelecer qual é maior, qual é menor. Se as frações têm o mesmo denominador, a maior vai ser aquela que tiver o maior numerador. Aqui, ó, 2/5 é maior do que 1/5. Aqui, ó, 4/5, bem aqui, ó, 4/5 é maior do que 3/5. 3/5, por sua vez, é maior do que 1/5. Então, quando as frações tiverem o mesmo denominador, a maior vai ser aquela que tiver o maior numerador, né? Ok? Ou a menor vai ser aquela que tiver o menor numerador. Segundo caso aqui, ó, quando as frações tiverem o mesmo numerador, aqui, ó, você vê aqui, ó, 1/2, 1/3, 1/4, nós temos a fração 1/6, 1/8. Qual é a maior de todas aqui, ó? 1/2. Então, quando você compara duas frações que têm o mesmo numerador, a maior vai ser aquela que tiver o menor denominador aqui, ó. 1/2, por exemplo, é maior do que 1/6. 1/4 é maior do que 1/8. 1/3 é maior do que 1/6. Então, quando você compara duas frações que têm o mesmo numerador, a maior é aquela que tiver o maior denominador. E, para completar, vamos ver agora a comparação quando as frações têm o quê? Numeradores e denominadores diferentes, ok, gente? Olha aqui, ó, 1/2 e 2/5. Visualmente já dá para ver que 1/2 é maior, né? Mas como é que é feito? Você faz a redução ao menor denominador comum, aqui, ó, através do MMC, de 2 e 5, 5 e 2 que dá 10. 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 é 5. 10 dividido para 5 dá 2, vezes 2 é 4. Olha só, 5 décimos é maior do que 4 décimos. Então, 1/2 é maior do que 2/5. Deu para ver no visual, ok, gente? Vai ficar aqui uns exercícios para vocês resolverem lá, tá? Umas questõezinhas aí, praticar o assunto, tá? Com calma, faça um exercício, com calma para praticar. Essa parte inicial de frações é muito importante. Ok, gente? Tudo bem aí? Façam os exercícios que eu vou ficar para vocês fazerem. Até a próxima, então, ok, gente?